aqui quem fala é o Tarcísio e dessa vez com esse tema comparando mitologias vampíricas. Logicamente, mitologias vampíricas do RPG. Existem muitas outras dentro do RPG. Eu peguei as quatro do RPG que eu conheço melhor e que eu jogo e já joguei. Tá bom? Então, caso vocês venham, mas no Cult tem essas, no, sei lá, Call of Cthulhu, não sei aonde, gente, são coisas que eu não conheço, eu conheço pouco. Eu vou falar só daquilo que eu tenho um pouco de propriedade. Vai ser em duas partes, gente. Eu vou falar das mitologias vampíricas que foram trazidas para dentro dos RPGs e comparando. Então eu vou falar de Vampiro à Máscara, Vampiro Requiem, ou Requiem, né, depende da pronúncia, vampiros mitológicos e o vampiro sozinho na escuridão. Então vou abordar essas quatro para dizer o que difere em cada uma na parte da história mesmo, da origem, dos poderes, de onde vem, de para onde vai. E então vamos lá. E o segundo eu vou falar das mitologias vampíricas reais, assim, da galera que estuda vampirismo e tudo. Tem várias teorias. Vou citar alguns manuais aqui que eu acabei colecionando e citar também o Father Sebastian. Para quem não sabe, o Father Sebastian ele coordena um grupo de estudiosos e tal lá nos Estados Unidos e ele é muito maluco e ele escreve uns livros gigantescos sobre filosofia vampírica e tudo mais. E vou falar também como seria isso, o que daria para trazer disso, né, dessa mitologia real, que tem gente que segue, tudo, que não é nada disso do que a maioria das pessoas pensam, pro RPG. Mas hoje a gente vai ficar só com essa parte já mais tradicional RPGística. Começando então por aquele que foi o jogo que fez explodir o tema vampiro no RPG. Já existia, logicamente, desde as primeiras edições do D&D já tinha a figura do vampiro. A primeira aventura de RPG lançada, que nem era oficial, foi pro Dungeons & Dragons lá no finalzinho de 74, não tinha nenhum ano que o jogo tinha sido lançado, e chamava The Palace of the Vampire Queen, o Palácio da Rainha Vampiro. Então o tema vampiro ele tá na origem aí do RPG mesmo, que foi uma aventura não oficial, mas que a própria TSR, criadora do D&D, gostou tanto que fez a distribuição, ajudou a distribuir e tudo mais, e é considerado por muitas pessoas a primeira aventura de RPG escrita e lançada. E o mais curioso é que essa aventura ela pode ser jogada de forma solo, não é mestre jogador não, sozinho mesmo. E aí pouco tempo depois não, mas tempos depois você teve o Ravenloft, que trouxe a figura do vampiro naquele esquema mais gótico, mais clássico, mais parecido com o Conde Drácula. E eu acho que foi aí que começou -se a estabelecer o terreno para chegar o Vampiro à Máscara quebrando tudo aí. E o Vampiro à Máscara, ele trouxe uma visão punk gótica do vampiro, que era uma coisa presente na série de livros da Anne Rice, que é chamado de As Crônicas Vampirescas. Então, o Vampiro à Máscara, ele bebe muito dessa coisa das Crônicas Vampirescas, essa imagem do vampiro mais sedutor, mais misterioso, essas questões mais filosóficas que estão todas no Vampiro à Máscara, vêm dos livros da Anne Rice com toda certeza. Assim, em alguns momentos ele copia descaradamente, né? Da mesma forma que no futuro aquela série Underworld, Anjos da Noite, copiou descaradamente elementos de Vampiro à Máscara a ponto de ter sido processado e ter se resolvido extrajudicialmente. Eu não sei se houve processo da Anne Rice ou da editora da Anne Rice em relação ao Vampiro à Máscara, porque realmente é muito parecido assim. Só que muda a origem. Na Anne Rice, os vampiros eles surgem lá no Egito, quando a Caixa e mais um outro lá que eu esqueci o nome, eles foram possuídos por alguns espíritos. Isso fez uma série de modificações e eles se tornaram então os primeiros vampiros. Então na Anne Rice tem a origem egípcia. Agora
No Vampiro a Máscara, por mais que o livro, ele em várias edições, eles coloquem isso como uma possível origem, a verdade é que o livro todo, e as regras, e as mecânicas, e as gerações, é tudo partindo do pressuposto que isso é verdade. Então, por mais que o livro tenha essa jogadinha assim, o Vampiro à Máscara, ele trabalha com essa ideia, até mecanicamente, de que os vampiros são descendentes de Caim, que quando Caim matou Abel, a maldição que Caim recebeu foi o vampirismo, e que aí foram surgindo as primeiras gerações, a segunda geração, aí eles montaram aquela cidade de Enoque, depois veio a terceira, depois veio o dilúvio, e as gerações foram passando. Então, no Vampiro à Máscara, nós temos essa origem bíblica do vampiro, que, volto a ressaltar, muitas vezes os textos eles tentam indicar, não, mas isso é só uma provável origem, mas a verdade é que todo a mitologia e os livros, e depois teve a Guerrena e tudo mais, trabalham considerando isso como verdade. Então, se eles queriam criar essa dúvida, será que é Caim o primeiro vampiro ou não? Eles se esforçaram bastante, mas eu acho que não foram felizes no Vampiro à Máscara. Eu não estou fazendo como crítica, eu adoro essa origem, acho muito legal. E os vampiros, então, eles se dividem em clãs, e esses clãs, eles são formados por características que se transmitem pelo sangue. E essas características elas determinam os poderes, que são chamados de disciplinas, e que cada clã, originalmente, pelo menos no início, ele tem acesso a certas disciplinas que são condicionadas pelo sangue. Então os clãs são linhagens de sangue, e originalmente, né, cada antediluviano, um dos 13 antediluvianos, deu origem a um clã, e pelo menos aqui, né, nós temos 7 clãs principais, que seriam os Brujah, os anarquistas, os Gangrel, que são aqueles mais selvagens, os Malkavianos, que é aqueles que enlouquecem, mas ao mesmo tempo têm certos vislumbres de genialidade, os Nosferatu, que são aqueles que ficam totalmente transformados, né, representam a besta que eles trazem dentro de si também no corpo, os Toreador, que esses são os vampiros da Anne Rice, lá, que são os vampiros que se maravilham pela beleza e são sedutores e tudo mais. Os Tremere, não sei a pronúncia correta, nunca descobri, que são os vampiros bruxos, magos, e os Ventrue, que são os vampiros aristocráticos, né? E que esses clãs eles fazem parte de uma grande organização de vampiros chamada de Camarilla, né? E a Camarilla seria então o que engloba a sociedade vampírica, mas existem resistências. Nós temos os Sabá, que são vampiros que não têm humanidade e que não são afiliados à Camarilla, e nós temos também os anarquistas, né? Isso mudou ao longo do lore, da primeira edição até a quinta edição, teve várias evoluções. O papel do Sabá, a Camarilla, ela enfraqueceu bastante, mas basicamente é o que podemos dizer disso, né? Então foi muito importante, eu acho muito legal. Eu confesso que eu encontrei o Vampiro à Máscara, ele ficou interessante para mim de verdade com a quinta edição, tanto porque as regras ficaram muito boas, eles refinaram muito as regras das edições anteriores para chegar na quinta edição. E eu sempre achei da V20, da edição V20, que seria a quarta edição para baixo, enquanto literatura, maravilhoso. Eu acho assim que pegou tudo que a Anne Rice fez e refinou muito. Mas enquanto jogo, eu achava que era tanto lore, era um excesso de lore tão absurdo, não que você tenha que usar tudo. Só com o livro básico de Vampiro das edições anteriores você tem décadas de aventura. Mas se você realmente for acompanhar o lore, são tantos livros e tantos lores e tanta história que eu acho que ficou muito engessado. Eu acho que funcionava muito mais como literatura, tanto que eu li os suplementos de Vampiro como literatura. Já tinha lido toda a crônica vampiresca e queria ler mais e ficava lendo. Mas enquanto jogo, para mim, eu sempre achei que ficou muito engessado. Tanto que tinha o LARP oficial de Vampiro, né, que era coordenado pela Camarilla aqui na virada dos 90, 2000, que eu acho que uma das coisas que levou o fim
e muita gente sair, muita gente desistir, é que assim, chegou um ponto que o lore, a história era tão estruturada e tinha os NPCs que era tão intocado e tinha coisas que o seu personagem não podia fazer, porque senão ia esbarrar na história principal dos livros, que você, o seu personagem, o personagem de todos os jogadores era só coadjuvantes, assim, né? Então acho que eles quiseram fazer algo mas tão estruturado, que na minha opinião acabou funcionando melhor como uma história que você lê do que como um jogo. Mas é lógico, você tem todo o direito de ignorar tudo isso e ficar com o básico e mudar o que você quiser. Mas me parece que do ponto de vista editorial foi isso que eles fizeram. E aí teve uma derrocada assim, né? O Vampiro, não só o jogo em si, que tinha algumas regras que nunca foram tão bem aceitas, nem mesmo pelos jogadores, porque se apresentava como uma coisa mais narrativista, mas ao mesmo tempo eram regras extremamente fáceis de criar combo, de virar um combeiro. Então eu acho que isso foi esfriando. E essa própria imagem punk gótica, ela não envelheceu muito bem, né, na virada dos 2000 e tudo. Eu acho que ela ficou muito... Ela entrou num limbo, assim, né? Não teve tanta renovação desse cenário gótico, punk e tudo mais, até que fez-se uma reformulação e surgiu a nova linha, né? Que deixou de ser o sistema Storyteller e virou o sistema Storytelling. E aí saiu jogos como Changeling, Os Perdidos, que antes era o The Dreaming, o Lobisomem, Os Destituídos, que antes era o Apocalipse, e surgiu aquele que foi o mais bem sucedido dessa linha, que foi o Vampiro, o Requiem. Então, no Vampiro Requiem, eu gosto mais do Vampiro Requiem nessa parte de história. Eu acho que, além de apresentar regras muito mais adequadas para esse tipo de história, tanto é que o Vampiro Quinta Edição pegou muita coisa do Requiem na parte mecânica. O Vampiro, o Requiem, ele mantém a ambientação punk gótica, só que ele dá uma mudança bem grande nessa questão do lore. Então, primeiro, não se tem uma origem definida para o vampiro, né? Aquela questão do Caim, né, é só uma dentre várias possibilidades. Então a gente vai ver que existem as coalizões. O que seriam as coalizões? São organizações, algumas mais políticas, outras religiosas. E aí, deixa eu voltar um pouquinho. O Vampiro à Máscara, ele transforma uma boa parte da história vampiresca em jogos políticos. Então, o foco, por mais que você tenha o horror pessoal, a questão política ela sempre acaba sobressaindo. No Vampiro, o Requiem, eles diminuíram um pouco isso. Então, primeiro, você tem 5 clãs só, que seriam os Devas. Quem que seriam os Devas? Os Devas, eles seriam um mix do Toreador, do Vampiro à Máscara original, com os vampiros da Anne Rice. Então, eles são aqueles vampiros que usam da sedução, eles são muito bonitos, eles têm capacidades hipnóticas. Eles são os vampiros da Anne Rice, né? E aí você tem os Gangrel, que eles continuam muito parecidos, só que eles são um pouco mais selvagens. Eles são um pouco mais selvagens na versão do Requiem. Você tem os Meket, que seriam os vampiros mais misteriosos. Eles são assassinos, mas eles agem nas sombras, eles são misteriosos, né? Mais místicos. Então eles são quase que o que eram os Assamitas lá atrás. É um mix, né? E aí você tem os Nosferatu, que são muito próximos com os Nosferatus originais lá do Vampiro à Máscara, e você tem os Ventrue, que são os aristocratas. Então você tem apenas 5 clãs agora, e aí os clãs, eles são responsáveis por isso. Eles determinam certas características físicas e poderes, assim como era. Mas aí muda principalmente na questão da coalizão. Primeiro, não existe mais a Camarilla. A Camarilla ela existiu no passado, mas ela foi se perdendo e deixou de existir nos tempos modernos. Estão tentando até alguns vampiros restituir alguns vampiros daquela época, mas não. No lugar da Camarilla surgiram as coalizões. As coalizões, elas são grupos que se unem por ideais comuns ou por crenças comuns. Então, por exemplo, você tem a Lancia Sanctum,
que é uma organização de vampiros que eles acreditam que a origem deles é de Longino. Quem foi Longino? Foi o centurião romano que fez um corte aqui do lado de Jesus quando ele estava sendo crucificado. O sangue de Jesus espirrou e caiu nesse centurião, e ele então foi condenado à vida eterna, mas uma vida eterna amaldiçoada pelo ato que ele fez. Então eles acreditam nisso, que eles são descendentes de Longino. Uma outra coalizão que você teria, eu não vou falar todas, porque são várias, mas vou falar das que eu mais gosto. Seria o Círculo da Anciã, que são vampiros que eles acreditam numa origem mitológica dos vampiros, e sempre associada a uma figura feminina, não necessariamente Lilith, né, que seria a esposa de Adão, a primeira esposa que se rebelou contra o domínio e tudo mais. Não, várias imagens mitológicas femininas. E qual que é a crença deles? Eles acreditam que os vampiros são parte do mundo, eles sempre existiram e que não é uma maldição, eles só são o lado negro da existência. Então eles acreditam que eles fazem parte de uma ordem quase que natural, mesmo sendo sobrenaturais. Uma outra que eu gosto muito é a prole de Belial, que eles acreditam que eles são demônios encarnados na forma de humanos, e daí que vem os poderes, e que na verdade o que eles têm que fazer é atacar o terror mesmo, porque eles são demônios. E isso tem muito a ver com um vampiro sozinho na escuridão. Deixa eu ver qual mais. Uma que eu gosto muito, que eu acho muito legal, é a Ordo Dracul, que eles acreditam que eles são descendentes do Drácula, e que o Drácula ele não foi abraçado, o Drácula se transformou em vampiro porque ele se rebelou contra Deus. E eles acreditam que eles são descendentes do Drácula, embora o Drácula não esteja mais vindo. O que mais você tem? São vários. Você tem, por exemplo, o movimento cartiano, que são o que seriam os anarquistas, mas eles são mais democratas, assim, menos anárquicos e mais socialistas, uma espécie de democracia socialista, que é uma coisa mais política. Eles não têm muito interesse em questões de origem e tudo mais. Eles querem estabelecer uma nova ordem. Né? E você tem o Invictus, que também é uma outra coalizão que não liga muito para origens e parte religiosa. Eles acreditam sim que eles são os líderes vampíricos e que tudo deve girar em torno deles. Então eles são monárquicos, aristocráticos e meritocráticos. E você tem o Sete, que é uma coalizão que eles acreditam que a função deles é destruir com todos os outros vampiros. Eles acreditam que eles são seres que a função deles, né, dada por Deus, é destruir os vampiros. Então tem várias, tem umas outras, né, tem aqueles que não fazem parte de coalizão nenhuma. E eu acho isso muito legal, porque realmente no Vampiro Requiem eu não li suplementos de Vampiro Requiem, eu nem sei quais são os suplementos de Vampiro Requiem. Vampira Máscara tem centenas de suplementos. Vampiro Requiem eu não sei quantos, eu não sei quais são eles, e eu não li. Eu não sei se eles estruturaram mais o lore depois disso, mas o livro básico ele deixa isso tão aberto, né? Eu acho isso muito legal, assim. Ele é muito mais aberto, ele é muito menos fechadinho que o Vampira Máscara. Então eu, particularmente, eu amo o Vampira Máscara, mas eu acho que o Requiem foi um avanço muito legal. A terceira mitologia vampírica que a gente tem, eu vou pegar essa que é os Vampiros Mitológicos lá de 98, que é um jogo do sistema Daimon, que é uma criação do Marcelo Del Debrio, que eu já falei nele no outro vídeo, e que, assim, ele tem uma proposta muito interessante, esse livro, porque esse livro, ele trabalha com com o estudo do vampiro de acordo com as mitologias que a gente tem real, né, nos povos. Só um segundinho, estamos chamando ali, deixa eu ver se eu consigo dar uma pausa. Prontinho, para vocês foi só um corte, mas fiquei uns 10 minutos fora. Bom, gente, então olha só. Esse daqui, ele já trabalha com várias lendas que realmente existem em várias partes do mundo.
eles fizeram uma compilação e foi bem interessante, porque aqui você tem as raças de vampiro e cada raça tem uma origem diferente. Então existem vários tipos de vampiros e o que eu acho legal aqui é que eles são muito diferentes fisicamente entre si. Né? Você vai ter desde o vampiro tradicional, humano, sedutor, até vampiros que têm metade do corpo de cobra, por exemplo. Né? Vampiros que têm a cabeça de felinos, porque é como são representados em várias culturas. Então, a despeito do que eu acho do autor ou não, eu acho que é um compilado bem legal. E assim, para quem gosta de estudar essa parte em livros assim que não sejam de RPG, de estudo, de mitologia, assim percebe que foi feito um estudo interessante, até certo ponto aprofundado do vampiro em si. Então você tem, por exemplo, não vou falar todas, são muitas mesmo. Metade do livro é de raças. Você tem os Strigoi, que seriam os vampiros mais tradicionais, né? Mas mesmo dentro dos vampiros Strigoi, você tem sub-raças que foram surgindo, como por exemplo das bruxas, que é uma sub-raça vampírica só de mulheres, e você tem os sábios, que é uma raça de vampiros cegos que vivem uma vida monástica e que eles têm o dom de prever o futuro. É muito interessante. A minha favorita é essa daqui, que são as Lamiae, que vem da Grécia, uma maldição colocada lá, uma contenda dos deuses gregos, acabou gerando a primeira Lamiae, que ela era quase que uma amante de Zeus, e que era Lâmia, né? E ela foi amaldiçoada então por Hera, e ela se transformou nessa criatura, que é uma criatura humana, só que com metade do corpo de cobra. E ela tem vários poderes associados e pode ter membros múltiplos, como 2 braços, e pode também assumir formas humanas, mas isso demanda muita energia, muito poder, e é muito interessante. Um outro exemplo seriam os Ekimu, que aí sim são os vampiros egípcios, e aqui ele deixou um pouquinho de lado essa questão histórica e partiu mesmo para esse lado mais literário, que os Ekimu nada mais são do que os vampiros que têm a origem de acordo com a Anne Frank. Então eles surgiram lá na Anne Frank. Não tô rindo da Anne Frank, mas por causa da confusão, da Anne Rice, que é os vampiros de origem egípcia, que é a Akasha e o Enkiu, lembrei o nome, que foram possuídos por espíritos. Então, os Ekimu lembram muito os vampiros, a crença dos vampiros da prole de Belial, que tem muito a ver com o vampiro sozinho na escuridão. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui, né? Os Vricolacas, que são aqueles que são os filhos de Licão, que tem a ver também com um outro jogo da 101 Games, que é o Lobisomem. Então lá surgiram os lobisomens, aqui da mesma história, né? Surgiu os vampiros, que é a história também contada lá naquele filme Anjos da Noite. Então os Vricolacas seriam aqueles vampiros dos Anjos da Noite, com aquela origem que é mostrada no 2, se eu não me engano, ou no 3. Você tem os Nosferatu, que são os vampiros, só que eles não são os Nosferatu muito próximo do Vampiro à Máscara, eles são os Nosferatus muito próximos do filme Nosferatu, lá da década de 30. E mais um, deixa eu ver, você tem os Azimani, que são os vampiros africanos, de origem africana, e que eles têm umas características mais folclóricas, né? Então eles têm um visual, eles podem assumir um visual que lembra muito essas lendas urbanas modernas, né? De Slenderman e tudo mais, muito interessante. Fora isso, você tem os Qiangxi, que são os vampiros orientais, né? Você tem os vampiros orientais também aqui no Vampiro à Máscara, mas eles são quase que uma outra raça, então nem vou considerar aqui. Enfim, né? Então é bem interessante, porque aqui, e realmente aqui não são crenças, são origens mesmo e várias outras. E aqui, chegando no Vampiro Sozinho na Escuridão, você tem uma origem comum para todos os vampiros. Né? O que são os vampiros? Eles são demônios que vêm para a Terra, e que demônios das sombras que vão habitar o corpo de pessoas que já morreram. Esses corpos são
trazidos de volta numa morte em vida ou numa vida em morte, e eles têm características do tipo de demônio que possuiu esse vampiro. E muito mais que isso, esse demônio das sombras, ele escolhe as pessoas que eles vão trazer de volta baseado nas características que essa pessoa tinha. Então, se essa pessoa, ela... Oh, meu Deus do céu, não era para atender. Voltei. Se essas pessoas, elas eram muito violentas, elas são tomadas por um tipo de demônio. Se são pessoas muito amarguradas e rancorosas, por outro. Se são pessoas que foram mortas injustamente, por outro. Então é muito interessante, porque o que vai determinar o comportamento e os poderes é essa combinação de qual tipo de demônio que trouxe aquele corpo de volta e qual era a personalidade daquela pessoa que morreu. E também questões culturais, porque você tem aqui os tipos de vampiro, né? De novo, só um segundo. Olha, o universo está conspirando para que esse vídeo não saia, hein? É um sinal, hein? Enfim, né? Aqui no Vampiro Sozinho na Escuridão, você tem essa origem comum. Então, todos os vampiros têm essa origem. Só que eles se dividem em castas, né? Dependendo do tipo de demônio que habitou aquele corpo e também da geografia. Então, você tem os vampiros que surgiram na África, que são os Adze, que eles são quase que protetores ali. Então, tem aquele lance das tradições africanas. Você tem os Gaki, que seriam os vampiros asiáticos. Você tem os Ghoul, que são aqueles vampiros baseados no Nosferatu. Então eles, só para postar, né, geralmente são pessoas que eram muito amarguradas em vida, né? Deixa eu ver, quer ver? Os Gaki, eles eram pessoas... eles têm preferência por pessoas vingativas. Os Adze, pessoas invejosas, que tenham sido caprichosas. Então, cada demônio é atraído por um tipo de pecado ou defeito, né? Você tem os Lilitu, que são os primeiros vampiros, e eles são aqueles mais sedutores, né, que deram origem aos súcubos e íncubos e tudo mais. Os Virolacos, né, que seriam os vampiros mais porradeiro, né, logicamente eles são mais lá da Rússia, então eles têm essas características. E eles têm os dons das trevas também, assim como é chamado no Vampiros Mitológicos. Aqui também são os dons das trevas. E no Vampiro à Máscara, e no Vampiro você tem as disciplinas. É isso, esse foi um passeio pelas principais mitologias vampíricas presentes nos 4 RPGs de vampiro que eu jogo. Eu sei que existem outros, eu sei que existem outros tipos de vampiros dentro de cada de RPG específicos. Até o 3D&T lá no Mega City tem um capítulo só sobre vampiros e é bem interessante. E muitos outros, mas quem sabe num outro livro eu abordo outras mitologias vampíricas de outros RPGs, tá bom? Um abraço, a gente se vê, é isso aí.